Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus muito importante para a sua vida, que eu preciso da sua máxima atenção nesse momento, com base nessa reflexão, com base na meditação de 8 de fevereiro, cujos capítulos da nossa leitura do dia são Marcos 5 e Êxodo 11 e 12. Temos muitos assuntos em Êxodo, tanto no capítulo 11 como no 12, que está tratando ali da libertação do povo do Egito, a instituição da Páscoa. Mas em Marcos também tem detalhes muito importantes, Marcos 5, como por exemplo a questão da filha de Jairo, da cura da mulher. Você tem ali ensinos muito importantes, mas o Senhor bradou, essa é a expressão. O Senhor bradou no meu coração um versículo, em Marcos 5, é o verso 7. E o Senhor mandou eu compartilhar essa palavra com você. Marcos 5, versículo 7, diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus. E, clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormente. De muitas formas e com os mais variados argumentos, a nossa sociedade, a humanidade de uma maneira geral, ela tem rejeitado a Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Elas não querem ter parte. Ela, melhor dizendo, a sociedade não quer ter parte, não quer ter comunhão. Inclusive, aqueles que se dizem de Cristo. Inclusive esses. Salmo 2, ele traz um relato messiânico, apontando para a encarnação de Cristo, especialmente a trama que foi feita para sua morte. O livro de Atos revela isso claramente, mas também é algo que aponta para os nossos dias, é profético para os nossos dias, em que nós estamos nesse período que antecede o retorno do Senhor, muito próximo do retorno do Senhor, e também para algo escatológico lá no final. Salmo 2, versos 2 a 5. Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, vamos nos livrar dele, vamos nos livrar daquilo que se refere a Cristo, vamos tirar de nós, da sociedade, vamos tirar da nossa vida aquilo que aponta para ele. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Depois, verso 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor, beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira.
Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Retrata muito bem para mim essa realidade de não se querer ter parte com o Senhor. O texto que eu li com você, versículo 5, o contexto ali é do chamado endemoniado, gadareno, e o verso em si, o verso 7, ele expressa a reação dos demônios, sabedores do destino final. O destino final é que serão lançados no lago de fogo e enxofre, ok? No fim dos tempos, na consumação, né, de todas as coisas. Então esse é o contexto. E é interessante quando é dito o seguinte no final do versículo 7: conjuro-te por Deus que não me atormente. Eu me lembro que talvez 2 meses no máximo, estava estudando esse versículo por conta de uma aula sobre batalha espiritual, e eu via que o termo no grego para o conjuro-te é alguém que apela, que implora àquela pessoa. É como se os demônios estivessem dizendo o seguinte: Jesus, pelo amor de Deus, não atormente a gente. Era como se estivessem falando isso. E é interessante, se você está seguindo o plano de leitura bíblica, você viu que Marcos já faz uma referência parecida com isso. Lá no capítulo 1, Marcos 1, versículos 23 a 26, Jesus ali em Cafarnaum, entrando na sinagoga, ele ensina com autoridade, e um homem com espírito imundo, com demônio, ele fala algo parecido. E estava na sinagoga deles homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Ou seja, não tinha sido a primeira vez. E de fato, o que o demônio tem com o Senhor? Não tem nada. O que alguém aprisionado ao império das trevas tem com o Senhor? Nada. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E é interessante que o texto está falando de algo a respeito de como os crentes ali em Corinto deveriam ser separados para Deus. E Paulo, o Espírito Santo, por meio de Paulo, ele usa termos que têm um significado muito profundo quando ele fala de sociedade, né, de justiça com a injustiça, a comunhão de luz e trevas, a concórdia entre Cristo e Belial, ou parte do fiel com o infiel, consenso do templo de Deus com os ídolos. Porque sociedade é você andar junto com alguém num objetivo, num propósito, na sociedade. Então, justiça e injustiça não podem andar juntos.
lado a lado. A nossa prática de vida justa de alguém que foi justificado pela fé na justiça de Cristo, alguém que foi revestido da justiça de Cristo e por isso anda em obras de justiça, não pode andar do lado com obras de injustiça, da velha vida sem Cristo. Que parte tem isso com Cristo? Né? Não tem como andar do lado, não tem como ser sócio. E também, que comunhão tem a luz com as trevas? Sociedade andar do lado, comunhão andar unido. Comunhão é uma coisa. Sociedade você tem com alguém com quem você tem um negócio. Comunhão você tem com seu cônjuge. Então, que comunhão vai ter a luz com as trevas? Você está vendo aqui, por exemplo, ao meu lado, uma sombra, né? Não tem uma iluminação adequada aqui para os vídeos, ideal. Mas está vendo aqui a sombra. Mas se eu acender a luz aqui, imediatamente a escuridão aqui dessa sombra, ela vai ser dissipada. Ela vai ser dissipada. Porque onde chega a luz, a treva dissipa. E por que será que muitas vezes na nossa vida nós não permitimos que a luz do mundo ela brilhe em nós e através de nós? É porque preferimos as trevas. João 3, a partir do versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio e os homens rejeitaram a luz, preferindo as trevas, porque suas obras eram más. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Concórdia, córdia do coração. Que disposição coração há entre Cristo e o diabo? Entre o reino de Deus e o império das trevas? Que disposição interior, que essência, né? Que essência há entre Cristo e diabo, e o diabo e seus demônios? Entre aquele que está em Cristo, da vida daquele que não está em Cristo. Não tem o mesmo coração. Não é a mesma disposição interior. A disposição interior é nova em Cristo Jesus. É um novo nascimento, um coração regenerado, é um coração transformado. O que tem parte o fiel com o infiel? Que participação o fiel tem com o infiel? Que parte? Não tem. Que consenso, que mesmo pensamento, senso, tem o templo de Deus com os ídolos? E aí o texto vai dizer que nós somos o templo do Deus vivente. Que consenso há na minha e na sua vida como templo de Deus com os ídolos que muitas vezes habitam no nosso coração? Ou é o dinheiro, ou é um familiar, é um artista, é um esportista, é um clube esportivo, é determinado aspecto da cultura, é uma ideologia, muitas vezes, que tem entrado no meio da igreja, é um posicionamento teológico, muitas vezes é idolatrado, o ministério onde você congrega, o seu pastor, o seu chamado, o seu ministério. Tem gente que idolatra o seu instrumento musical, seus bens, sua casa,
seu status, seu emprego, sua posição. Que mais ídolos você tem no coração? E que isso tem a ver? Qual é o mesmo entendimento, o mesmo senso que isso possa ter com nós sermos templo de Deus? Se Deus habita, os ídolos não podem permanecer, não tem espaço. Não tem espaço para Cristo habitar em nós por meio do Espírito Santo, fazendo morada em nós juntamente com o Pai. Não tem como, não tem como. O texto continua: porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Só que eu queria aprofundar um pouco nisso, segundo aquilo que o Senhor me falou. Porque se nós vemos que podemos comparar que esse clamor do endemoniado, rejeitando o confronto do Senhor, o clamor dos demônios no endemoniado, né? Que estavam sendo expulsos daquela vida, daquele homem, por Jesus, não aceitando esse confronto do Senhor, esse embate de serem expulsos. Não embate, porque o Senhor é todo poderoso, né? Mas esse confronto de os expulsar, será que nós não podemos fazer uma aplicação disso na nossa vida? Eu vejo que sim. Porque da mesma forma como aqueles demônios gritaram, muitas vezes nós bradamos ao Senhor, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É como se a gente estivesse dizendo: agora não, Jesus, ainda não quero abandonar esse pecado, ainda não quero negar a mim mesmo, ainda não quero tomar a minha cruz, ainda não quero te seguir, ainda não quero me comprometer com seus ensinamentos. Agora não. Que tenho eu contigo, Jesus? Você precisa olhar para dentro do seu coração. Pela ótica do Espírito Santo. Considerando que o endemoniado é alguém escravo do império das trevas, e quem está sem Cristo, mesmo que ainda não esteja possesso de demônios, é alguém influenciado pelas trevas também, é escravo das trevas, é prisioneiro das trevas. Eu enxerguei aqui nesse texto importantes evidências que sinalizam a vida de alguém que não tem ou não quer ter parte com Cristo. Dos versos 3 a 5, quem não tem parte com Cristo, versículo 3, na parte A, eu vejo que tal pessoa transita ou habita no lugar dos mortos, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. O qual tinha a sua morada nos sepulcros. Sepulcro, local onde os mortos estavam sepultados. Sepulcro. Talvez você esteja transitando ou habitando no lugar dos mortos, espiritualmente falando.
E morto espiritual é aquele que está longe de Jesus, que está sem Cristo. Talvez a sua vida seja uma vida, você tem levado um estilo de vida como se você fosse alguém mundano, que ainda está morto nos seus delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, andando segundo a influência do príncipe das potestades do ar, a influência do diabo, de seus demônios, e também andando segundo a sua carne, habitando, fazendo morada nos sepulcros. Arrependa-se em nome de Jesus. Verso 3 ainda, mas na parte B, quando o texto diz: e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Aquele homem agia como alguém que não tinha limites. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Não conseguiam o prender. Ele andava sem limites. Queriam o prender. Claro que é o demônio agindo na vida daquele homem, tá? Contra a vontade, ele se desprendia. Contra a vontade dos outros. O prendiam contra a sua vontade, contra a vontade dos demônios. E contra a vontade das pessoas, ele se soltava. Andando sem limite. Andando da forma como bem entende. Andando fora do padrão que muitas vezes deveria andar. Andando fora do padrão de uma vida que não que vá se moldar ao mundo para pecar, claro que não, mas que extrapola os limites, foge do bom senso. E certamente nessa atitude contra a palavra de Deus. Será que você não tem andado assim, buscando a sua própria vontade, sem limite, sem regra, querendo viver do seu jeito? Será que eu não tenho vivido assim? Outro, para fazer isso, muitas vezes, acaba impondo a sua força. Como é que o texto fala? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Uma força descomunal, que era uma força demoníaca, descomunal, que quebrava os grilhões e as cadeias. Aquilo que o prendia. E talvez você querendo viver sem limites é você impondo a sua força. Querendo impor a força, a sua vontade. Ao invés de você liderar a sua família em amor, você impõe um autoritarismo. Talvez você, como filho, ao invés de ser submisso e obediente aos seus pais e honrá-los, você tenta impor a sua vontade. E tem pais que aceitam. Filhos querendo mandar nos pais. Você, talvez esposa, você não se coloca no seu papel de ajudadora, idônea, capaz, a ajuda de Deus para o homem, uma mulher sábia que edifica a sua casa, uma mulher virtuosa, e você acaba com o seu jeitinho, você sabe os seus jeitinhos, você tentando impor a força, a sua vontade, na sua família. Você talvez lidere no seu trabalho e por você ser chefe ou patrão,
Você quer impor coisas que você sabe que são erradas sobre aquele que é subordinado a você ali no seu trabalho. Ou o inverso, você que é um funcionário, tem alguém te liderando no seu trabalho, você acha que tem que fazer a sua vontade, porque você pensa que você está certo e do jeito que a empresa faz não é do jeito legal. E talvez você esteja... eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas o senhor está direcionando a falar. Talvez você esteja até passando algumas questões no seu emprego, porque você quer fazer do seu jeito, impor a sua vontade. Talvez você na sua igreja, você como membro da sua igreja ali, na sua comunidade local, na sua congregação, você quer impor a sua vontade, impor a sua ótica da palavra, impor a sua maneira de enxergar a fé, querendo impor o seu entendimento sobre os irmãos e até querendo impor sobre o seu pastor. Isso é ter parte com Cristo? Talvez você também, que pastoreia o rebanho de Deus, tenha agido com autoritarismo, querendo impor à força aquilo que você entende que deveria ser o certo. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Outra coisa, no mesmo versículo 4, parte B. E ninguém o podia amansar. Ou seja, alguém que não tem domínio próprio. Alguém que ninguém podia o amansar. Não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio em quaisquer aspectos da vida. Nas atitudes práticas, nas emoções, vive de rompante. Ou rompantes melancólicos, chorosos, ou rompantes de raiva, de agressividade, rompantes, muitas vezes até numa alegria excessiva, quando na verdade é para você ter um equilíbrio e você ter uma alegria exagerada em coisas e situações que você não deveria ter nenhuma, talvez, ou de forma comedida. Não tem domínio próprio no olhar. Não tem domínio próprio no sentir. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Outra, versículo 5 na parte A. E andava sempre de dia e de noite. É claro que a inércia é um erro. É claro que procrastinação, preguiça, é pecado. É claro que deixar de fazer aquilo que você sabe que é o certo de fazer é pecado por omissão. Mas será que você não tem andado, vivido de forma muito agitada, andando sempre, de dia e de noite, e no horário que era o horário de você descansar, repousar, nas situações que era para você descansar o seu coração, você só vive agitado, inquieto? Hein, mulher? Mais uma. Fala descontroladamente, em parte B, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Fala descontroladamente, fala bobagem, murmura, não tem palavras temperadas com sal. Ouve
Sempre quando acontece uma situação, tem sempre uma resposta ácida na boca. Tem sempre um murmúrio. Nunca tem gratidão nos lábios. Só tem julgamento, fofoca, intriga, semeando contenda entre os irmãos. Será que você não tem clamado pelos montes e pelos sepulcros? Pelos montes, dando publicidade ao que muitas vezes não era para dar. Nos sepulcros, porque claramente naquilo que é a prática de pecado que leva à morte. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. E outra ainda, na parte C do versículo 5 ainda, e ferindo-se com pedras. Não tem cuidado da sua vida. Você é descuidado da sua vida. Você não cuida da saúde física, não cuida da saúde emocional. É desleixado no seu cuidado mesmo, pessoal, no dia a dia. Nós precisamos tomar esse cuidado. É desleixado na forma de se vestir, na forma de se comportar. Não se cuida. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. E essas são evidências de quem não tem parte com o Senhor Jesus. Mas eu enxergo, quando Jesus o libertou, eu enxergo evidências na vida de quem, de fato, ali foi transformado pelo Senhor e tem parte com Ele, a partir do versículo 15. Versículo 15, parte A, eu vejo como característica de alguém que confessa o Filho de Deus. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Ou seja, a vida daquele homem agora confessava a Jesus. Se antes os demônios falaram através dele que não tinham parte com Jesus, de fato os demônios não tinham, não têm, esse homem foi visto ali com Jesus, assentado ali junto ao Senhor, vestido em perfeito juízo. E eu me lembro de 1 João 2, 22 a 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Quem confessa a Jesus tem a Jesus e também tem o Pai. Será que a nossa vida ela confessa a Jesus? Será que as pessoas olham para nós e veem que nós estamos com o Senhor? Nós estamos no Senhor? Isso é visível? A nossa vida confessa que nós somos de Cristo, estamos em Cristo e Ele está em nós? Parte B do versículo. O que tivera a legião, passado, agora, sentado, vestido em imperfeito juízo, e temeram. Existiu um antes e agora tem um depois. Antes, ele era endemoniado. Agora é alguém em perfeito juízo aos pés de Jesus. Antes, aquela velha vida morreu. Agora ele está em Cristo, a nova criatura. 2 Timóteo 2,11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, morreu para a velha vida.
para o mundo, para o pecado, para a carne. Também com ele viveremos a vida de Cristo em nós. Agora, não sou mais eu, Geraldo Augusto. Não é mais você, mas é Cristo habitando em nós. Cristo vivendo em nós. Outra, pulando para o verso 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Eu vejo ali uma disposição daquele endemoniado a uma vida em fidelidade ao Senhor, mesmo diante do sofrimento. Uma disposição a sofrer com Cristo. 2 Timóteo 2, ainda, versos 12 e 13. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Alguém que tem parte com Jesus. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mais uma, versos 19 e 20, eu vejo de alguém que persevera na doutrina de Cristo, alguém que tem parte com o Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Eu vejo ali a perseverança na doutrina de Cristo. 2 João 1,9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Mas como ter parte com o Filho de Deus? O que aquele homem fez para que alguém fosse ali um cavalo, uma linguagem que usam, né? De demônios, de uma legião, dizendo que não tinha parte com o Senhor, e a vida aprisionada nas trevas não tem parte com o Senhor, de fato também. Como ele ter sido transformado a ponto da vida dele, depois da libertação, ter sido assimilada com a vida de alguém que estava em Cristo. Ele só foi até o encontro do Senhor. Só aconteceu o encontro com o Senhor. Claro que ele foi ali endemoniado, não consciente. Foi ele encontrar-se com o Senhor. Como você e eu podemos ser libertos, transformados no nosso interior, tendo parte com o Senhor, nos identificando com o Senhor, indo ao encontro de Jesus em fé. Primeiro, crendo no Evangelho de Cristo, segundo aos Coríntios 4, 3 a 6. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É crendo no Evangelho. E o Deus que disse haja luz, o Deus Criador, ele tem poder para vencer toda a posição espiritual, para que você possa de verdade crer na mensagem da cruz. Você crer que o Filho de Deus, ele veio ao mundo em forma humana, humilhando-se, veio como servo, sofredor, para que por meio da sua obra na cruz, ele viesse te resgatar,
crer no Evangelho de Cristo. Segundo, confiando na obra redentora de Cristo. Colossenses 2, 13 a 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, a obra redentora de Cristo. E o que mais o Senhor fez quando foi sacrificado naquele madeiro, rendeu a sua vida por mim e por você, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Não apenas crendo no Evangelho de Cristo, mas também confiando na obra redentora de Cristo, confiando naquilo que Ele já fez por mim e por você, confiando que Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, confiando que nós fomos reconciliados com o Pai, confiando que agora temos vida eterna, confiando que em breve Ele retornará para nos buscar juntamente com a sua igreja, confiando que agora nós somos livres do império das trevas, livres da escravidão do pecado, confiando na obra redentora de Cristo. E terceiro e último lugar, comprometendo-se com a palavra de Cristo. João 8, 30 a 36, o texto diz: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando permanece na palavra, como verdadeiro discípulo de Cristo. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cadeias espirituais, elas não são suficientes para aprisionar o pecador arrependido, que se rende ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Creia em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Renda o seu coração a Ele em oração. Clame para que o Espírito Santo transforme a sua vida. Clame a Jesus que Ele te salve. Clame ao Senhor que Ele te resgate. Clame, peça que Ele derrame do Espírito dele sobre o teu coração, te fortalecendo a você viver para a glória de Deus, te capacitando a você viver para a glória de Deus. Clame para que a palavra de Deus ela seja implantada em você, produzindo muito fruto. Clame ao Senhor com o coração rendido a Ele em fé, arrependido, quebrantado, arrependido dos seus pecados. Eu quero orar com você. Diferente do que eu sempre faço nessas reflexões, o Senhor mandou eu orar com você também. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, que a Tua palavra, Pai, ela seja implantada em cada coração, que ela produza muito fruto, Senhor, para o qual o Senhor está enviando, que tudo aquilo, Pai, que foi falado possa ter sido compreendido, Senhor, onde na minha limitação não pude alcançar, que o Teu Espírito Santo, Senhor, aprofunde em cada coração, em cada mente, a Tua verdade. Desdobra, Pai, essa palavra, para que essa vida compreenda e de verdade ela possa render o seu coração a Ti. Em nome de Jesus, que toda oposição das trevas seja repreendida em nome de Jesus,
Que tudo aquilo que tem se levantado para minar a fé, Pai, dessa vida, seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, por favor, eu clamo a Ti, Senhor. Transforma esse coração. Onde houver, Pai, um oprimido, cativo, que ele seja liberto. Que o enfermo, Pai, na alma seja curado, Senhor. Que o perdido, mesmo achando que está em Ti, mesmo aquele que congrega, mas está perdido, Pai, mesmo aquele que tem práticas religiosas, até sadias, ó Pai, mas acha que está em Ti, não está, Pai, está perdido. Pai, no nome de Jesus, o encontra, salva, resgata essa vida, Pai, em nome de Jesus. E que todos os salvos em Ti sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que essa palavra ela fique selada, Pai, nessa vida, nesse coração, implantada nesse coração, produzindo muito fruto, Senhor, para o qual o Senhor a enviou. Eu oro grato a Ti, Pai, pelo Teu agir, confiando, Pai, que o Senhor está trabalhando nessa vida, e entrego a Ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.